Imagina aquele rompante de carência, o pessoal chega a ser caricato, é a pessoa quase ajoelhar diante do outro, declarando que não consigo viver sem você, não me deixa. Esse tipo de cena, típica de novela mexicana, a gente tem aqui. Por quê? Porque o sujeito ele ama demasiadamente o outro, ele quer estar demasiadamente com o outro, mas ele não consegue expressar isso no dia a dia, diluindo essa ânsia por afeto, por reciprocidade no dia a dia. Ele entende que isso aqui tem que ser reprimido. Então, o cuidado, o afeto, é aquele cuidado demasiadamente prático, despido de afetuosidade. Só que ninguém vive desse jeito satisfatoriamente, pessoal. A gente não foi feito para viver relação seca, aquela relação despida de pessoalidade, aquela relação robótica. Mas o sujeito não é que ele não sinta, ele sente, só que ele reprime, ele acha que aumenta-se mais a probabilidade de ser rejeitado se ele mostrar afeto. Então, assim, o afeto, tal como os instintos, é algo reprimido. É reprimido junto com os instintos. Eu coloco isso aqui no pacote de forças que definitivamente devem ser reprimidas, até porque, para que eu demonstre afeto, eu preciso dar vazão a um certo nível de espontaneidade. Espontaneidade, algo que eu não consigo controlar. Não, está totalmente fora de cogitação. Só que isso torna as relações áridas, a outra parte, justificadamente, ela vai querer sair pela tangente em algum momento. Aí a gente vê a paixão vindo à tona, o apego vindo à tona, aquele desejo por aconchego, por acalento vindo à tona. Aí aparecem cenas como essa que eu coloquei para vocês. Então, o sujeito aqui, muitas vezes, eles são taxados equivocadamente como bipolares exatamente por isso. Que quando vem todo aquele conteúdo reprimido à tona, você realmente não reconhece o sujeito. Ele muda completamente a personalidade. Mas por quê? Por falta de depuração, refinamento de pulsões trancafiadas há 500 anos. Agora sim, pessoal, a gente coloca mais essa informação no liquidificador, vamos bater tudo e vamos ver qual vai ser o resultado. O resultado vai ser crataergos. Então veja bem, pessoal, vocês lembram que eu falei do cuidador obsessivo? É obsessivo por quê? Porque não tem calor humano. Então, assim, eu estou me direcionando para o outro, porque eu estou aqui na subclasse 5, então eu quero me relacionar com o outro, é o foco da minha existência, é a relação com o outro. De diversas formas, pessoal. A gente pode ter relações de amizade aqui também, então não pensem só na relação homem-mulher. Mas, assim, a temática das rosáceas é isso aqui, até porque está na subclasse 5. Eu e o outro. Como é que opera essa dinâmica? Só que, veja bem, com repressão da afetuosidade. Então, eu quero me relacionar, mas a afetuosidade pode aparecer, né? Então, parece um paradoxo e realmente a coisa vai dar errado, que é antinatural, no fim das contas. Relações humanas foram feitas para ser assim, igual eu falei. Então, aquela pessoa que ela se direciona ao outro, cuidando, se importando demasiadamente com o que o outro precisa, o outro demonstra qualquer necessidade no dia seguinte, ali a pessoa está providenciando, só que isso, sempre de uma maneira seca. O marido ali demonstra, comenta assim aleatoriamente que, nossa, queria tanto comer uma lasanha, aquela lasanha tipo aquela que a minha avó fazia. Pois a mulher vai dar, a mulher crata-egos, ela vai dar um jeito de descobrir essa receita da avó, vai fazer, mas pronto, faz, sabe aquele serviço seco, sem aconchego nenhum, sem nenhum traço de pessoalidade, aquele serviço robótico, é um serviço muito seco que a gente observa aqui. Então, e muito apego a detalhes. Excessivo apego aos detalhes, parece que nada, parece que sempre alguma coisa está dando errado, alguma coisa eu não estou conseguindo controlar, nossa, e fulano vai ver, vai incomodar, ele vai se irritar, aí ele não vai mais gostar de mim, não tem que tomar cuidado para averiguar se realmente ele tem tudo o que ele precisa, ele tem tudo o que ele requisita, às vezes a outra pessoa nem requisita nada, pessoal, é uma típico do cancerino, quando ninguém pede nada para ele mesmo se bota uma pilha danada, ninguém pediu, mas ele mesmo já se cobra demasiadamente, nesse aspecto do zelo para com o outro. Até lembro de um caso, estou me reportando aqui mentalmente a um caso, em que a mulher era crata-egos e o marido era outra personalidade aqui, que não convém falar, pessoal, até porque eu não quero expor demasiadamente, né, os envolvidos nesse caso. Mas ele trazia justamente essa queixa, nossa, Letícia, mas em casa aquela fascinação danada, eu já propus para ela para a gente contratar alguém para diminuir o fardo dela, mas não, é aquela centralização danada de trabalho, ó, a questão da centralização aparecendo aqui, típica do cancerinismo. Ela acha que só ela consegue fazer as coisas, e eu quero conversar um pouquinho com ela, e ela naquele frenesi o tempo inteiro. Ou seja, vai acabar o relacionamento por falta de pessoalidade, ou seja, as coisas começam a importar mais que pessoas. Essa mulher inverteu a hierarquia de valores dela. O fator pessoal está lá no último degrau dessa hierarquia, se tiver. Então, ela acredita que a melhor forma de alcançar o outro é fazendo muitas coisas. E a leitura, quando o parceiro afasta, ela ainda consegue fazer a leitura errada dessa pessoa. Se afasta por falta de pessoalidade, mas o sujeito acredita que está se afastando porque ele não está servindo no ritmo que deveria servir. Ele recrudesce mais ainda do padrão e distancia mais ainda o parceiro, consequentemente. Ele acha que é aumentando esse azedume, esse foco em afazeres, esse foco na praticidade que ele vai conseguir resgatar outro. Então, consequentemente, pessoal, é por isso que. Mas Crataegos, ele não é adequado só para pessoa que age assim. Ele é adequado para pessoas que são sensíveis a esse tipo de comportamento também, aquilo que eu já comentei com vocês. Um perfil homeopático, ele pode ser passivo e ativo. Então, ele pode ser adequado para a pessoa que perpetra esse mau comportamento, mas também pode ser para aquela pessoa que se sente muito afetada por comportamentos assim. Vamos pensar na versão passiva, aquela pessoa que recebe um padrão desse tipo. É uma pessoa, pessoal, que ela se sente. Você já deve ter conhecido pessoas assim, elas se sentem muito traumatizadas pelo cuidado
cuidado. Olha que coisa mais paradoxa. Mas é porque muitas vezes o sujeito ele foi tão controlado por pessoas obsessivamente cuidadoras, porque o cuidador é isso, né? Chega um determinado momento que ele acha que ele sabe o que é melhor para você. É a invasão de espaço do cancerino, que é uma faceta malévola aqui do cancerinismo que poucos conhecem. Se ele está muito desequilibrado, ele pode se considerar você uma extensão dele, de forma assim que ele julga que ele sabe o que é melhor para você. Então, aquelas pessoas que manipulam o outro no primeiro momento com uma boa intenção. A pessoa demonstra que realmente está preocupada, mas aí, com o passar do tempo, como ela se projeta em você, isso aqui acontece muito no caso do cancerinismo por falta desse núcleo individual bem consolidado. Eu digo que o cancerínico ele tem um ego amalgamado, que ele se acopla com o ego dos demais, então automaticamente eu passo a reivindicar direitos sobre a sua pessoa. Então, o sujeito que trata egos passivo, a gente nota que é uma pessoa que tem muita desconfiança do cuidado. Você é gente boa com ela, você quer servi-la, você quer facilitar a vida dela de alguma forma, ela sai pela tangente, ela sai correndo, porque ela já está traumatizada com esse tipo de perfil, ela já entende que as pessoas que estão cuidando de mim, tá me elogiando, tá me ajudando aí, me deu dinheiro, aí me emprestou dinheiro, ela me concedeu alguns acessos, oportunidades, eita, o que que essa pessoa quer, hein? Não sei não, acho que tá tentando me controlar. Então, assim, eu não consigo ver com bons olhos, não consigo ver de forma pura condutas desse tipo. Então, o sujeito crataego, a gente sabe que é um crataego passivo em função disso, principalmente quando a gente avalia o olhar dele, como é que ele enxerga o direcionamento de cuidado, principalmente esse cuidado mais prático, esse cuidado mais intervencionista. Pessoal, o cancerínico, ele geralmente o perfil cancerínico de carteirinha, que é o sujeito que trata egos, mas veja que é um cancerínico mais focado na vida relacional, cujas problemáticas são mais focadas na vida relacional, que normalmente quando a gente versa sobre o perfil cancerínico, a gente fala muito da lida dele com o trabalho, né? Parece que é uma pessoa que só vive para trabalhar. Isso, em certa medida, está acontecendo aqui também, né? Porque eu estou desconsiderando o fator humano das minhas relações. Eu estou tão focada ali na execução prática do serviço que eu deixo de levar em consideração a finalidade, que é a alegria do próximo, que é o bem-estar, o sorriso do próximo. Meu foco é no fazer, não na consequência humana desse fazer. Acho que vocês já perceberam isso. Mas aqui o que eu queria comentar com vocês é que o cancerínico, o pessoal, ele tem uma força interior, ele tem uma grande robustez interior. São pessoas que se percebem muito fortes. Só que, numa versão desequilibrada, essa percepção de força interior, a gente pode confundir as bolas um pouco, pessoal, até porque nós somos suscetíveis ao bendito pecado capital da soberba, a matriz de todos os pecados capitais, né? Bendita soberba. Então, a soberba ela é muito exacerbada aqui no caso do sujeito cancerínico, mas de uma forma mais difícil da gente rastrear muitas vezes. Mas eu acho que a forma como mais a soberba se explicita aqui é quando a gente avalia a forma como esse indivíduo se vê, em termos assim do que ele pode fazer. Essa negligência em relação ao autocuidado, ela vem de uma certa soberba. São pessoas que se percebem onipotentes, invulneráveis. Então, não, eu vou pegar esse tanto de trabalho aqui porque eu sei que eu aguento. Então, eu acabo depositando muita ficha nessa força que, sim, eu tenho, só que eu sou humano, não posso esquecer que eu sou humano ainda. Então, assim, existe uma crença que lá no fundo, o sujeito cancerínico mantém, que é da onipotência. Tem uma parte dele que ele acredita que ele é onipotente, ou seja, pessoal, crataegos, estou contando toda essa historinha para vocês para deixar claro o seguinte: crataegos ele sofre muito com perdas, rupturas de relacionamento e luto. E onde é que ele vai somatizar? No coração. Então, assim, a pessoa passou por um luto, por uma perda, o coração pegou, ainda mais que a pessoa tem essas características aqui de perfil que eu estou descrevendo para vocês, então não hesitem, provavelmente vai ajudar. Ainda mais assim, quando a gente nota conjugação com asma também, enfim, aqui a dinâmica de crataegos é principalmente essa alternância entre problema respiratório, como a própria asma, dificuldade de respirar, muitas vezes sensação de opressão, né, que é típica da família que pertence a essa matéria médica, e o bendito coração. Então, o sujeito tem problema de coração ali após um luto, e geralmente, pessoal, a pessoa está sofrendo muito. Quando a gente vai averiguar o motivo pelo qual ela está sofrendo, é claro, não é perder um ente querido, a pessoa realmente tinha afeto, embora não demonstrasse tanto assim, mas tinha definitivamente, não demonstrasse tanto no sentido afetuoso do termo. Demonstrava com aquele serviço seco. Foi sobre isso que a gente falou, né, até aqui. Mas assim, a perda, ela torna o sujeito, a gente nota que o sujeito crataegos, ele está um pouco perplexo com a perda. Letícia, todo mundo morre, né? Por que dessa perplexidade? É justamente por essa crença na sua onipotência. Ele direcionava essa percepção de onipotência para o seu serviço. Se eu estou servindo um ente amado, ele nunca vai morrer, porque ele tem tudo que ele precisa. Eu estou fornecendo tudo que ele precisa. Como assim, mesmo assim, ele morreu? Então, é um sofrimento que ele advém de duas fontes, pessoal. É pelo fato de eu ter perdido um ente que eu amava mesmo, mas por essa perplexidade, esse choque de realidade. Meu Deus, eu não sou onipotente. Eu não fui capaz de mantê-la viva. Então o sujeito ele se lamenta por aquilo que ele jamais poderia ter fornecido pelo outro, pelo fato de ser humano. Entende? Isso é muito sutil, pessoal, mas vocês precisam explorar a dor central do luto,
que está acontecendo ali no luto? O motivo pelo qual a pessoa está sofrendo tanto. Sim, a perda do ente querido, a saudade, tudo isso sempre está na jogada. Mas se a gente espremer mais esse sumo, a gente consegue tirar muito mais substância. Então existe uma certa perplexidade aqui que só piora o luto do sujeito. Eu não fui capaz de manter essa pessoa viva, apesar do tanto de cuidado que eu direcionei para ela. Então essa perplexidade com a própria humanidade também. Mas tem outra coisa que vocês precisam levar em conta aqui no caso de Crataegos. Eles fazem a leitura errada, né, do motivo pelo qual o outro está se afastando. O outro está se afastando porque você é seco, você está duro igual cimento. Você é uma pessoa que é muito útil, assim, realmente é bom estar próximo, porque você facilita a vida de todo mundo, criatura. Só que você é muito seco, é muito árido na sua forma de interagir. Então, as pessoas estão se afastando por causa disso. Só que não é essa leitura que ele faz. Ele acha que as pessoas estão se afastando porque ele não está servindo o suficiente. Então, ele recrudesce a autoexigência nesse sentido. A pessoa está se afastando, talvez eu não estou fazendo tão bem a comida gostosa que ele tanto aprecia, está faltando mudar a decoração da casa. Ele já tinha comentado, olha só, teve um dia que ele falou, meu Deus, eu não percebi que ele estava insatisfeito com a decoração da casa. A pessoa fica quase paranoica em relação a ter negligenciado uma suposta reivindicação do outro e por isso que a pessoa está se afastando, entende? Olha a autoexigência cancerínica pesada aqui rolando. Tem uma hora que o sujeito ele se exige tanto, ele recrudesce a tal ponto, esse frenesi, a atividade de serviço a todo momento, que chega um momento assim que ele se torna refratário a reivindicações. Então, assim, ele já está fazendo tudo. Aí vem você e ainda cobra ele de alguma coisa. Então, são pessoas que, quando elas estão muito desequilibradas, se tornam reativas também. Então, assim, eu quero muito entender o motivo pelo qual o outro está indo embora. A leitura que eu faço é sempre essa, de que tem alguma coisa que eu não estou fazendo tão bem. Então, eu me cobro nesse sentido, começo a executar mais. Bom, mas como assim? Não é o suficiente? Você está me cobrando ainda, entende? Então, a pessoa ela se torna reativa, exasperada, quando você. Às vezes você nem cobra, a pessoa só faz uma crítica assim, bem idiota mesmo, uma crítica que qualquer pessoa minimamente equilibrada, ela ia deixar isso passar. Ó, fulano, cuidado para não esquecer isso aqui em cima do balcão. Ó, fulano, coloca o copo ali na pia. Coisas bem idiotas, assim. Isso aqui já exaspera significativamente o sujeito, porque a cota de autocobrança dele já está muito alta. Aí só piora as condições já precárias desse relacionamento, como vocês bem puderam deduzir. São pessoas que assumem sempre responsabilidades muito acima, e sendo perfil cancerínico, muito acima daquilo que eles podem arcar realmente.